Se você gosta de histórias reais e emocionantes sobre coragem em tempos de guerra, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir agora é algo que poucos conhecem. No inverno gelado do leste da Ucrânia, enquanto as trincheiras se enchiam de neve e as ruas das aldeias eram cortadas pelo som distante de artilharia, um pequeno grupo de mulheres treinava silenciosamente. Elas não eram enfermeiras, jornalistas ou voluntárias comuns, mas combatentes treinadas, prontas para resistir até o último instante. O comando as chamava de as Filhas de Karpatska, nome inspirado nas montanhas que simbolizavam resistência. Cada uma delas carregava cicatrizes da guerra, menos umas visíveis, outras gravadas na alma. E todas tinham uma motivação que ia além de ordens militares proteger suas famílias, suas casas e a própria dignidade. O que ninguém imaginava é que, em breve, enfrentariam uma força russa muito superior em número e armamento. Era madrugada quando Olena, a comandante da unidade, recebeu a mensagem codificada vinda do quartel-general. A notícia era grave. Tropas russas haviam rompido uma linha de defesa próxima e avançavam em direção à sua posição. O frio cortava como lâminas, e a neve congelada fazia ranger as botas, enquanto ela reunia as mulheres para uma rápida reunião. Seus rostos estavam iluminados apenas pelo reflexo pálido da lua na neve, e o vapor da respiração formava nuvens rápidas no ar gélido. Não teremos reforços imediatos, disse Olena, com a voz firme, embora soubesse que isso significava quase um combate suicida. Ainda assim, nenhuma das mulheres recuou. Algumas apenas ajustaram as luvas e verificaram os carregadores. A guerra já havia lhes tirado tudo, não havia mais espaço para medo. A primeira missão da unidade naquela madrugada não era atacar, mas preparar uma linha de defesa improvisada. Elas se espalharam pela área, posicionando minas antitanque e ajustando pontos de observação com binóculos térmicos. O som distante dos motores russos se aproximava, um ronco constante que parecia crescer junto com a tensão. Maria, em armamento pesado, montou um lançador antiblindados e um ponto elevado, com visão perfeita para a estrada principal. Ao mesmo tempo, Katerina, perita em comunicações, tentava manter contato com a retaguarda, enviando atualizações que muitas vezes não recebiam resposta. A cada minuto que passava, a sensação de isolamento aumentava, mas também a determinação. Elas sabiam que, se caíssem, a aldeia logo atrás delas estaria perdida. Quando os primeiros veículos blindados russos apareceram no horizonte, a neve começou a refletir o brilho das luzes, criando um cenário quase irreal. Solonzi, quebrado por um único disparo certeiro de Maria, que atingiu o blindado da frente, forçando a coluna a parar. Imediatamente, as outras abriram fogo, alternando entre rajadas curtas e tiros de precisão para não desperdiçar munição. As explosões ecoavam pela noite como trovões distantes, misturando-se com o cheiro de pólvora e diesel queimado. Olena gritava ordens pelo rádio, tentando coordenar o fogo cruzado. Apesar da desvantagem numérica, o fator surpresa jogava a favor delas. Mas o que ninguém esperava era a velocidade com que os russos reorganizariam a ofensiva. Enquanto a troca de tiros se intensificava, civis da aldeia começaram a evacuar em silêncio pela rota que a unidade havia protegido horas antes. Algumas das mulheres olhavam para trás, vendo mães carregando crianças no colo, e sentiam a pressão dobrar sobre seus ombros. Não era apenas sobre vencer. Era sobre ganhar tempo para que todos pudessem escapar. A neve agora estava marcada por sulcos de balas e crateras, e cada impacto levantava uma nuvem branca misturada com terra congelada. Maria mudou de posição para evitar ser detectada, enquanto Katerina lutava para manter o sinal do rádio funcionando. A cada explosão mais próxima, ficava claro que a resistência não seria simples. O frio extremo era um inimigo quase tão cruel quanto as tropas inimigas. As mãos congelavam rapidamente, e mesmo luvas reforçadas não impediam a dor. Eldima. Armas emperravam pelo gelo acumulado, exigindo ajustes rápidos no meio do combate. Ainda assim, ninguém abandonava a posição. Olena coordenava pequenas mudanças de lugar, evitando que o inimigo detectasse todas as posições de disparo de uma vez. Quando um drone russo apareceu sobrevoando a área, foi derrubado por um disparo certeiro, antes que pudesse transmitir imagens. Era uma vitória pequena, mas que dava alguns minutos preciosos. Na guerra, às vezes segundos decidem quem vive e quem morre. Durante uma breve pausa nos disparos, Olena ordenou que todas verificassem a munição e racionassem o que restava. A previsão era que reforços chegassem apenas ao amanhecer, o que significava resistir por pelo menos mais 5 horas. Elas se entreolharam rapidamente, trocando olhares que diziam mais do que palavras. Nenhuma estava disposta a ceder terreno. O som de passos pesados na neve indicava que a infantaria russa saía. Katerina ajustou seu fuzil com mira noturna,
e Maria girou o lançador de volta para a estrada. Tudo estava prestes a se intensificar ainda mais. A sensação era de que aquele seria o teste definitivo para a unidade. A primeira investida da infantaria foi repelida com fogo intenso e granadas estrategicamente posicionadas. Gritos em russo ecoavam pelo campo, misturados ao som metálico de projéteis ricocheteando. Algumas mulheres trocavam rapidamente de posição para evitar serem flanqueadas. O ar cheirava a pólvora e ferro queimado, e a respiração pesada de cada uma se misturava ao som incessante da batalha. A neve tingida de vermelho lembrava que aquele não era um exercício de treinamento, mas a linha tênue entre vida e morte. Olena percebeu que os russos estavam testando os pontos fracos da defesa, e sabia que logo viriam com força total. Ainda assim, ela não recuou. Ali não havia espaço para desistir. Nos momentos mais intensos, a comunicação com o quartel-general finalmente se estabilizou por alguns segundos. Do outro lado da linha, a voz tensa de um oficial informava que reforços estavam a caminho, mas presos por combates em outra região. Isso significava que a unidade teria de aguentar muito mais do que o previsto. A notícia não abalou as mulheres. Pelo contrário, parecia alimentar ainda mais a vontade de resistir. Elas ajustaram posições, reforçaram barricadas improvisadas e continuaram disparando. Cada segundo que passava era uma vitória, mesmo que pequena. Na guerra, sobreviver mais um minuto já era um triunfo. O som das metralhadoras e explosões se tornou constante, quase como um fundo musical sombrio. Noite parecia interminável, e o frio não dava trégua. Apesar disso, a unidade mantinha a disciplina e a coordenação. Maria, mesmo com o ombro ferido por estilhaços se aperar do aterar. Caterina, com os dedos congelados, continuava operando o rádio, buscando qualquer atualização. Olena observava cada movimento, adaptando a estratégia conforme o avanço inimigo. No fundo, todas sabiam que estavam gravando seus nomes na história. Menos, mas nenhuma buscava a glória. O objetivo era simples: resistir. Se você está acompanhando essa história e acredita que essas mulheres merecem ser lembradas, já deixa o seu like agora e se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho em trazer relatos de coragem que a maioria não conhece. O inverno avançava, e as noites se tornavam mais longas, o que forçava as mulheres a passarem horas em turnos de vigília, no frio cortante, com os dedos adormecendo dentro das luvas gastas. Elas já haviam aprendido a identificar, pelo som distante, a diferença entre um caminhão de suprimentos e um blindado inimigo se aproximando pela estrada congelada. O rádio chiava constantemente, trazendo ordens curtas e frias, mas também boatos de que novas ofensivas russas estavam prestes a começar naquela região. As patrulhas noturnas, feitas em grupos de 3, eram um teste constante de disciplina e nervos de aço, pois qualquer descuido poderia significar a morte de todas. Natalia, que antes cuidava apenas da logística, agora carregava um fuzil como as demais, sentindo o peso real da responsabilidade que antes só observava à distância. Em alguns momentos, a tensão era tão grande que o silêncio parecia mais ameaçador do que os tiros. As mulheres dormiam poucas horas, sempre vestidas, com as armas ao alcance da mão, prontas para reagir. A sensação era de que cada noite era uma eternidade de espera. E Eikada, a certeza de que o pior ainda estava por vir crescia. Foi durante uma dessas noites geladas que o primeiro contato direto com uma tropa russa aconteceu, e não foi por escolha delas. Um grupo inimigo havia se infiltrado silenciosamente pelo bosque ao norte, usando o vento como cobertura para abafar o som de seus passos na neve. O alerta veio tarde. Uma das sentinelas percebeu uma sombra se movendo rápido demais para ser animal, e a troca de tiros começou quase instantaneamente. O eco das rajadas atravessou a escuridão, enquanto as mulheres respondiam com precisão, sem hesitar, lembrando cada treinamento improvisado que haviam feito semanas antes. O cheiro de pólvora misturava-se ao ar congelado, queimando as narinas e acelerando os batimentos cardíacos. Algumas se moveram entre as trincheiras, enquanto outras se posicionavam em janelas de prédios destruídos, criando fogo cruzado. O ataque durou menos de 15 minutos, mas para quem estava ali, parecia uma hora inteira de caos. No fim, russos foram capturados, e a primeira vitória real da unidade feminina foi marcada com olhares de orgulho silencioso, mas sabiam que aquilo havia sido apenas o começo. A presença das mulheres começou a incomodar mais do que o comando russo admitia, pois relatórios interceptados mostravam que os homens estavam se tornando cautelosos em atacá-las diretamente. Essa resistência inesperada fazia com que os russos tivessem que reposicionar tropas e mudar rotas, atrasando operações inteiras. Enquanto isso, a unidade feminina fortalecia defesas improvisadas, transformando casas abandonadas em fortalezas e ruas em armadilhas.
Elas também passaram a usar rádios inimigos capturados para transmitir mensagens falsas, confundindo patrulhas e redirecionando ataques para áreas vazias. O moral da tropa aumentava a cada pequena vitória, mas junto com isso vinha o peso de perdas inevitáveis. Uma das integrantes, Okshana, foi ferida por estilhaços durante uma emboscada e precisou ser retirada sob fogo pesado. O sangue dela, Kandonanive, ficou gravado na memória de todas como um lembrete brutal do risco que corriam. Mesmo ferida, ela insistiu em prometer que voltaria, e esse juramento ecoou como combustível para as demais. Nenhuma queria falhar. Na missão, com o avanço da guerra, as mulheres começaram a receber tarefas cada vez mais arriscadas, incluindo incursões noturnas atrás das linhas inimigas. Em uma delas, precisaram destruir um depósito de munição russo, localizado numa fábrica abandonada a poucos quilômetros da base. A infiltração foi feita em silêncio absoluto, com movimentos sincronizados e comunicação apenas por sinais de mão. O cheiro de ferrugem e óleo impregnava o ar, enquanto elas carregavam explosivos improvisados que haviam aprendido a montar com engenheiros militares aliados. Quando a explosão aconteceu, iluminando o céu escuro, o impacto foi sentido até a base, e o som reverberou como um trovão de libertação. Na retirada, tiveram que enfrentar uma patrulha surpresa, e o combate foi corpo a corpo em alguns momentos, com facas e coronhadas sendo usadas para sobreviver. A adrenalina misturava-se ao medo, criando uma estranha sensação de clareza no calor do combate. Ori e Ternerim foram recebidas com abraços e lágrimas, mas também com o olhar sério do comando, que sabia que a retaliação seria rápida, e não estavam errados. A resposta russa veio na forma de ataques de artilharia quase diários, obrigando a unidade a viver em constante movimento. As posições nunca eram usadas por mais de 2 dias, e a cada mudança carregavam não só as armas e suprimentos, mas também feridos e lembranças dolorosas. O som das explosões era tão frequente, que para algumas, já se tornaram um ruído de fundo, como chuva batendo no telhado. As mulheres adaptavam suas rotinas a esse inferno, cozinhando em buracos improvisados e dormindo em porões úmidos. Em meio ao caos, a amizade entre elas se tornava um escudo invisível, mantendo a moral alta quando tudo parecia perdido. Muitas vezes, uma simples caneca de chá quente era suficiente para renovar forças e esperança, mas a escassez de suprimentos começava a apertar, e a fome rondava como um inimigo silencioso. Os russos sabiam que cortar o abastecimento era tão eficaz quanto atirar, e essa tática estava funcionando. O som grave dos motores de veículos blindados ecoava pelo vale, e as mulheres sabiam que a ofensiva russa estava prestes a começar, deixando o ar pesado e carregado de tensão. As posições de tiro estavam prontas, meticulosamente preparadas com sacos de areia e barricadas improvisadas para segurar o avanço. O frio cortava o rosto, mas era a adrenalina que realmente fazia o coração bater como um tambor descompassado dentro do peito de cada combatente. Elas trocavam olhares rápidos, comunicando-se sem palavras, pois sabiam que, naquele momento, qualquer som desnecessário poderia denunciar suas posições. Lá no horizonte, colunas de fumaça se erguiam, sinalizando que o ataque inimigo já devastava vilarejos próximos. Um silêncio absoluto tomou conta antes do primeiro disparo, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. A oficial mais experiente levantou o punho fechado, dando o sinal de espera, controlando a ansiedade de todas. E no instante em que o primeiro blindado cruzou a linha de visão, o inferno começou. As explosões iluminaram o campo em flashes, laranja e vermelho, contrastando com o cinza pesado do céu, enquanto a terra tremia sob os pés. Cada disparo era calculado, preciso, como se cada bala fosse um recado, dizendo que aquele pedaço de terra não seria tomado sem luta. O som metálico dos cartuchos caindo no chão se misturava ao grito seco das ordens transmitidas pelo rádio. Uma granada atingiu uma das barricadas, espalhando fragmentos de madeira e pedra que cortaram o rosto de 2 combatentes. Mas elas não recuaram. O cheiro forte de pólvora e fumaça queimava os pulmões, tornando cada respiração uma luta contra o próprio corpo. As russas avançavam com confiança, acreditando que bastaria pressionar para romper a linha de defesa. Porém, encontravam resistência feroz, que vinha de rostos determinados e mãos firmes no gatilho. Mesmo com o avanço lento do inimigo, cada metro custava vidas e munição. O rádio chiava com vozes apressadas, pedindo reforços que não viriam a tempo, e a comandante sabia que dependiam apenas de si mesmas para segurar aquela posição. Uma das jovens, com pouco tempo de combate, tremia levemente, mas mantinha o olhar fixo na mira, respirando fundo para não desperdiçar munição. Os blindados inimigos tentavam avançar pelo flanco esquerdo, mas minas improvisadas, preparadas dias antes, explodiram, forçando-os a recuar.
A poeira levantada pelas explosões misturava a neve derretida, criando uma lama espessa que dificultava o movimento. A cada disparo, as mulheres sabiam que estavam atrasando o inevitável, mas esse atraso significava vidas salvas na retaguarda. As comunicações interceptadas mostravam frustração entre as tropas russas, incapazes de romper a barreira feminina. No entanto, o número de combatentes inimigos ainda superava em muito o delas. Mesmo assim, a ordem era clara: resistir até o último cartucho. A segunda investida russa foi ainda mais brutal, com a artilharia pesada preparando o terreno antes do avanço de infantaria. O barulho ensurdecedor fez o chão vibrar como se fosse Perti e o Maio, e cada uma se encolheu instintivamente antes de voltar à posição de tiro. Fragmentos de metal ricocheteavam nas paredes improvisadas, e cada impacto fazia o corpo estremecer. Uma das combatentes foi atingida no ombro, mas gritou para que não parassem, segurando o fuzil com a outra mão. As ordens vinham rápidas e diretas: recuar alguns metros, reformar a linha e contra-atacar quando eles menos esperassem. No meio do caos, uma rajada certeira atingiu o veículo de comando inimigo, criando uma brecha momentânea. Small aproveitaram para avançar alguns metros, recuperando o terreno perdido. Esse contra-ataque relâmpago deixou os russos momentaneamente desorientados. O frio intenso transformou o campo de batalha em um cenário quase surreal, com corpos cobertos de neve e fumaça flutuando lentamente no ar. As mulheres exaustas e famintas ainda se mantinham firmes na linha de frente. O som dos disparos diminuía, em alguns momentos, apenas para voltar com mais intensidade minutos depois. As ordens eram curtas e diretas, mantendo todos focados. O rádio informava que uma unidade aliada se aproximava, mas ainda levaria horas para chegar. Essa notícia renovou a esperança, mesmo que de forma frágil. Elas sabiam que precisavam segurar até o último minuto. E cada minuto, ali parecia eterno. Na última hora daquela fase da batalha, um cessar-fogo momentâneo foi percebido, como se o inimigo estivesse reorganizando suas forças. As mulheres aproveitaram para redistribuir munição, cuidar dos feridos e reforçar barricadas. O silêncio era estranho, quase desconfortável. Depois de tanto barulho, algumas se permitiram respirar fundo, tentando recuperar forças. Mas a comandante sabia que aquilo era apenas a calmaria antes da tempestade. O próximo ataque poderia ser o decisivo, e elas estavam preparadas para enfrentá-lo, custasse o que custasse. Se você está acompanhando essa história de coragem e resistência, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio das nossas narrativas militares, cheias de emoção, tensão e fatos impressionantes. Agora vamos para a reta final dessa história incrível, onde cada decisão pode significar vida ou morte, e onde a lealdade será testada até o último segundo. O amanhecer chegou silencioso, mas todos sabiam que não havia paz naquela calmaria, e as mulheres da unidade, agora mais unidas do que nunca, se preparavam para a contraofensiva que poderia decidir o futuro da base. Os armamentos foram revisados meticulosamente, cada cartucho contado, cada bandagem posicionada para um possível ferido, e o rádio mantinha um zumbido baixo com transmissões codificadas. O chão gelado da trincheira exalava o cheiro metálico da terra molhada e de pólvora, lembrando a todos que o combate não havia terminado. A capitã Catarina, com um olhar firme, traçou no mapa os pontos exatos onde iriam abrir fogo concentrado, e cada mulher memorizou os comandos sem pestanejar. O vento cortante soprava contra seus rostos, trazendo consigo o som distante de blindados inimigos avançando, como um presságio inevitável. Naquele instante, todas compreenderam que não haveria recuo, apenas avanço e defesa. Era a hora de provar que uma unidade de mulheres poderia ser tão letal quanto qualquer pelotão de elite. O primeiro impacto veio com a artilharia inimiga disparando contra as barreiras improvisadas, levantando colunas de fumaça que quase ocultavam a visão da linha de frente. A explosão fez o solo tremer sob seus pés, mas nenhuma das combatentes recuou. Ao contrário, usaram a cortina de fumaça para avançar alguns metros. Os disparos coordenados ecoaram, cada um atingindo posições calculadas com precisão militar. Caterina gritava ordens claras, mesmo com o som ensurdecedor das metralhadoras, e suas companheiras respondiam com a mesma intensidade. A poeira grudava no suor de seus rostos, mas a adrenalina mantinha cada movimento rápido e decisivo. Um drone inimigo sobrevoou a área, mas foi abatido por um tiro certeiro de Yulia, que ergueu o punho, em sinal de vitória, antes de voltar a se proteger. O campo se transformou em um caos calculado, onde cada passo e cada disparo eram fruto de treinamento e confiança. Elas sabiam que o destino da base dependia daquelas horas,
Enquanto a luta se intensificava, a comunicação com o comando central foi temporariamente perdida, deixando a unidade isolada e sem novas ordens. Mesmo assim, as mulheres improvisaram estratégias baseadas no que haviam aprendido em meses de combate. Utilizando o terreno como aliado, posicionaram-se em pontos estratégicos, que dificultavam o avanço dos blindados russos. As rajadas de fuzil cortavam o ar, mescladas ao som oco das granadas, sendo lançadas para deter o avanço inimigo. No rosto de cada uma havia determinação pura, mas também um peso emocional, que apenas veteranos de combate conhecem. Algumas rezavam baixinho enquanto recarregavam, outras gritavam palavras de encorajamento. A base, embora cercada, parecia irradiar uma força invisível graças àquele grupo improvável de guerreiras. A cada minuto que passava, ficava mais claro que elas não iriam ceder. A batalha atingiu seu ponto crítico quando um pelotão inimigo tentou um ataque rápido pela lateral menos fortificada da base. As mulheres, antecipando essa manobra, haviam colocado minas improvisadas e armadilhas caseiras, fruto da criatividade e da necessidade. A explosão resultante interrompeu o avanço e espalhou pânico entre as fileiras adversárias. Sem hesitar, a unidade contra-atacou com velocidade e precisão, aproveitando a confusão para recuperar posições estratégicas. Os gritos de guerra ecoavam junto ao estrondo das armas, criando uma sinfonia de resistência, que ecoaria nas memórias de todos os presentes. Catarina liderava pessoalmente o flanco, sua silhueta recortada contra o céu cinzento, tornando-se um símbolo vivo de Cordian. Cada vitória, por menor que fosse, alimentava o moral da tropa. As horas se estendiam como dias, mas a base ainda resistia. Quando o reforço finalmente chegou, trazendo veículos blindados e suprimentos, as mulheres já haviam repelido 3 ataques completos, sem perder a linha de defesa. Os soldados que desembarcaram olharam com admiração e surpresa para o cenário diante deles. Um grupo exausto, coberto de poeira e sangue, mas ainda de pé e pronto para lutar. A notícia da resistência da unidade feminina se espalhou rapidamente pelo comando, gerando orgulho e respeito entre as demais tropas. No entanto, Catarina sabia que a guerra ainda estava longe de acabar, e que aquela vitória era apenas um capítulo em uma história muito maior. Enquanto recebiam abraços e cumprimentos, as mulheres trocavam olhares cúmplices, conscientes de que tinham feito história. Elas não apenas defenderam uma base, defenderam a ideia de que coragem não tem gênero. Naquele dia, a bandeira tremulava mais alto do que nunca, mesmo durante a breve trégua. O som distante da artilharia lembrava que a ameaça estava sempre à espreita. As mulheres aproveitaram para tratar os feridos, limpar as armas e reorganizar o perímetro defensivo. Conversas rápidas revelavam histórias pessoais, mostrando que por trás de cada combatente, havia uma vida interrompida pela guerra. Algumas falavam de filhos que não viam há meses, outras de famílias que viviam em cidades sob constante bombardeio. Esse elo emocional se transformava em combustível para continuar lutando. A base, antes apenas um ponto no mapa, agora era um símbolo de resistência para toda a região. As câmeras de jornalistas militares registravam cada momento, imortalizando aquelas faces marcadas pela batalha. Os dias seguintes trouxeram novos desafios, mas também a certeza de que a unidade havia se tornado parte essencial da defesa regional. Missões de reconhecimento foram atribuídas a elas, e os comandantes confiavam em suas análises e estratégias. A experiência adquirida na batalha recente tornou-as ainda mais eficientes e respeitadas. As tropas inimigas, cientes de sua presença, passaram a agir com mais cautela na área. Boatos começaram a circular de que até mesmo generais russos mencionavam aquela unidade com uma mistura de respeito e frustração. A guerra, contudo, não dava descanso, e logo novas ordens chegariam. Mas a chama acesa naquele dia jamais se apagaria. Na noite anterior a uma nova ofensiva, Catarina reuniu todas em volta de uma pequena fogueira, improvisada no pátio da base. O brilho laranja iluminava rostos cansados, mas determinados, e cada uma sabia que talvez não todas retornassem da próxima missão. Palavras simples, mas carregadas de significado, foram ditas. Nós somos mais do que soldados. Nós somos a prova de que ninguém pode nos subestimar. O silêncio respeitoso foi seguido por um coro de vozes concordando. Naquele instante, não havia medo, apenas propósito. O frio da madrugada parecia menos cortante diante daquela união. A guerra continuaria, mas elas estavam prontas. O amanhecer trouxe novamente o som de motores e o cheiro de combustível no... As mulheres ajustaram seus equipamentos, verificaram munições e se prepararam para partir. A base ficaria sob os cuidados de um destacamento recém-chegado, mas o coração da resistência seguiria para novas frentes de batalha. Ao embarcar nos veículos, cada uma carregava não apenas armas, mas a certeza de que já haviam mudado.
o curso da guerra em sua região. O horizonte cinzento escondia perigos, mas também oportunidades de vitória. O que quer que viesse a seguir, a unidade de mulheres enfrentaria de cabeça erguida. E assim, a história daquela unidade entrou para os registros da guerra como exemplo de bravura, disciplina e determinação. Anos depois, veteranos ainda falariam sobre o dia em que as mulheres seguraram a linha contra um exército inteiro. Para elas, porém, não era sobre fama ou glória, menos era sobre proteger umas às outras, defender o que acreditavam e provar que coragem é uma arma mais poderosa do que qualquer canhão. E, enquanto caminhavam para a próxima missão, sabiam que sua luta ainda estava longe de terminar, mas que jamais seriam esquecidas. Se essa história de coragem feminina no campo de batalha te inspirou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando narrativas reais e emocionantes do mundo militar.